Sessão solene em memória aos 50 anos da morte do terceiro sargento do Exército Brasileiro, Mário Cosel Filho. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida as seguintes autoridades a vir à mesa. Queria convidar, em primeiro lugar, o comandante da região Sudeste, o excelentíssimo senhor general do Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste. Tá bom. Convidar também para ocupar o lugar à mesa o excelentíssimo senhor general de divisão, Eduardo Diniz, comandante da 2ª Divisão do Exército. Convidando também para ocupar a mesa o excelentíssimo senhor general de divisão, Adalmir Manuel Domingos, comandante da 2ª Região Militar. Também convidando para ocupar a mesa o excelentíssimo senhor general de brigada, Sérgio dos Santos Schell Blaskovics, diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo. Bem-vindo, comandante. Convidando também o excelentíssimo senhor general de brigada, Paulo Alípio Branco Valença, chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste. Também o nosso amigo deputado estadual, Coronel Camilo. Quero convidar também o excelentíssimo senhor general de divisão, Roberto Sebastião Peternelli Júnior. E também representando o comandante da Polícia Militar, o coronel de Polícia Militar, Fernando Alencar Medeiros, subcomandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por favor. Muito obrigado pela presença. Nomeadas as autoridades à mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, minha senhora, meus senhores, as autoridades aqui presentes, esta sessão solene foi convocada pelo presidente dessa casa, o deputado Cauê Macris, com a assinatura dos outros 93 deputados, atendendo a solicitação deste deputado, em memória aos 50 anos da morte do terceiro sargento do Exército Brasileiro, Mário Cosel Filho. Para iniciarmos essa solenidade, eu convido a todos os presentes, para aqueles que permitir assim a condição física permitir, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do mestre-tenente Barcelar. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
luzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, imóvel do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Esta presidência agradece à banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ao maestro Tenente Barcelar. Nós vamos citar alguns nomes que chegaram até a gente pelo cerimonial, algumas citações de alguns presentes. Quero citar aqui o vice-presidente da Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército, Dálcio Bernardino Seixas, também saudar o meu amigo Chicão, Francisco Sodré Santoro, presidente da ABORE, o comandante regional representando o comandante-geral da GCM, o senhor inspetor José Luiz Matulioni, também a senhora Cristiane Neves, representando o deputado André Soares. Comunicamos a todos os presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia no próximo sábado, dia 23 de junho, às 21 horas, pela NET, canal 7, e pela TV aberta, canal 61.2. Eu queria convidar nesse momento, antes das palavras das autoridades, para que fizesse uma leitura, uma pequena leitura da vida do nosso terceiro sargento Mário Cosel Filho, o coronel, meu chefe de gabinete, coronel José Paulo, para que ele fizesse para nós a leitura da vida do terceiro sargento Mário Cosel Filho. Mário Cosel Filho nasceu em 6 de julho de 1949, em São Paulo, filho de Mário Cosel e Terezinha Vera Cosel. Tinha 2 irmãos, Suzana Cosel Varela e Sidney Cosel. Seu pai era gerente na fiação Campo Belo, onde ele também trabalhava. À noite, frequentava as aulas do Instituto de Educação Enio Voss, no Brooklyn. Cursava o antigo colegial. Era muito prestativo, gostava de ajudar a todos, principalmente os mais necessitados. Fazia parte do grupo Juventude, Amor e Fraternidade, fundado pelo padre Silveira, da paróquia Nossa Senhora da Aparecida, no bairro de Indianópolis, do qual participavam mais de 30 jovens. Aos 18 anos,
para cumprir o serviço militar obrigatório, ingressou nas fileiras do Exército. Foi então designado para a 5ª Companhia de Fuzileiros do 2º Batalhão, no 4º Regimento de Infantaria, Regimento Raposo Tavares, em Quitaúna. A partir de 15 de janeiro de 1968, passou a ser o soldado número 1803. Durante sua vida militar, foi um soldado exemplar, cumprindo seu dever como cidadão brasileiro. Na madrugada fria e nublada do dia 26 de junho de 1968, no quartel-general do 2º Exército, o silêncio e a tranquilidade se faziam presentes. Assim, oficiais e praças podiam descansar com certa tranquilidade. Os sentinelas estavam atentos, nos seus postos, todos zelando pela vida de seus companheiros e protegendo as instalações do quartel-general, pois o período era conturbado. O quartel era guarnecido por jovens soldados que cumpriam serviço militar obrigatório. Todos pertenciam ao efetivo do 4º RI e haviam se apresentado nos primeiros dias de janeiro daquele ano. Tinham apenas 6 meses de instrução naquele momento. Dentre aqueles jovens militares estava o soldado Mário Cosel Filho. Durante a instrução, eram continuamente alertados a respeito da situação que o país atravessava. Sabiam, então, que os quartéis eram muito visados e poderiam ser escolhidos como alvos de ataque. O hospital militar, 4 dias antes, havia sido assaltado, fazendo diversas vítimas, todos colegas do 4º RI. Quando o soldado Mário Cosel Filho e seus colegas assumiram o serviço de guarda no quartel-general do 2º Exército, hoje o Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, em São Paulo, foram instruídos quanto aos procedimentos em caso de um ataque às instalações do quartel. Apesar da aparente tranquilidade, todos estavam tensos e ansiosos. Mal sabiam eles que um comboio composto por um pequeno caminhão carregado com 50 quilos de dinamite e 3 fuscas na escolta se deslocava em direção ao quartel-general. Às 4h30, a madrugada estava mais fria e com menos visibilidade. Nessa hora, um sentinela atirou em uma caminhonete que tentava penetrar o quartel pela Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, nos fundos do QG. Desgovernada, batera ainda na rua contra um poste. Os sentinelas viram quando o homem saltou desse veículo ainda em movimento e fugiu correndo. O soldado Edson Roberto Rufino chegou a disparar 6 tiros contra o veículo. Mário Cosel Filho, movido pelo desejo de ajudar o próximo, imaginando que o fato poderia tratar-se de um acidente de trânsito, saiu do seu posto com a intenção de socorrer algum provável ferido. Ao se aproximar, uma violenta explosão provocou destruição e morte num raio de 300 metros. Passado alguns minutos, quando a fumaça e a poeira se dissiparam, foi encontrado o corpo do soldado Cosel totalmente dilacerado. O coronel Eudes de Souza Guedes, os soldados João Fernandes de Souza, Luiz Roberto Juliano, Edson Roberto Rufino, Henrique Tchaikovsky e Ricardo Charbeus ficaram muito feridos. Os danos causados ao quartel foram muito grandes. Resultante do ato, morria o soldado Mário Cosel no cumprimento do dever. Estima-se que o atentado só não fez mais vítimas porque o carro-bomba não conseguiu penetrar o quartel. O soldado Cosel, em decreto de 15 de julho de 1968, foi admitido no grau de cavaleiro da Ordem do Mérito Militar, no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem Post-Mortem, pelo Presidente da República, na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito Militar. Em consequência desse decreto, foi promovido post-mortem à graduação de 3º sargento. Em sua homenagem, a avenida que passa entre o Comando Militar do Sudeste e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passou a ter o seu nome. Na Praça Sargento Mário Cosel Filho, situada no interior do quartel-general, gerações e gerações de soldados desfilarão em honra ao jovem e valente soldado que morreu em cumprimento do dever. Somente em 20 de agosto de 2003, por meio da Lei Federal número 10.724, a família de Mário Cosel foi indenizada com uma pensão mensal de
R$300, e depois aumentada para R$ 1.140 pela Lei Federal número 11.257, de 27 de dezembro de 2005. Em 2005, os deputados Elimar Máximo Damasceno e Jair Bolsonaro apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados que inscreve o Sargento Cosel Filho no livro dos heróis da pátria, porém até hoje não foi votado. Aos familiares dessas vítimas, o nosso desejo de que a sociedade brasileira lhes faça justiça e resgate a certeza de que jamais serão esquecidas. Aos heróis que nos foram tirados, o reconhecimento da força terrestre e a garantia da nossa permanente vigilância para que o sacrifício de suas vidas não tenha sido em vão. Muito obrigado, Coronel José Paulo. Nós temos um vídeo também que será passado nesse momento. Na madrugada de 26 de junho de 1968, no quartel-general do 2º Exército, as guaritas estavam guarnecidas por jovens soldados, que aos 18 anos cumpriam com dever, prestando serviço militar. Ao mesmo tempo, um automóvel havia sido preparado com explosivos para uma ação contra o prédio do quartel-general do 2º Exército. Após o veículo colidir com um poste de iluminação, atravessou o jardim e capotou 2 vezes, chocando-se com a parede do aquartelamento. O soldado Cosel, que estava de sentinela no local, correu em direção ao veículo, na intenção de verificar a situação de possíveis passageiros, ocasião em que houve a explosão, vitimando o jovem soldado. Eram 4h45 daquele trágico dia. Muito obrigado. Eu queria comunicar, antes de abrir a palavra às autoridades, a presença aqui. Nós temos listadas aqui 2 escolas, uma estadual e uma municipal, que tem o nome do nosso herói, Mário Cosel Filho. A primeira escola é a Escola Estadual Mário Cosel Filho, localizada na Rua Tietê, número 49, na Vila Seabra, no Itaim Paulista. Nós estamos com a diretora aqui, é isso? A diretora, por favor, fique em pé, senhora. A diretora é a dona Inês Bortolotto. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Também está acompanhada dos alunos Eric Domingos Guedes. Levanta, filho. Isso, do 9º ano. E da Nicole Keise Nascimento da Silva, do 8º ano. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Nós também temos... está em cima. Eu ia até perguntar se ela chegou. Nós temos também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Cosel Filho, localizada na Rua Uratinga 144, na Vila Palmeiras, em Pirituba. A diretora, que está ali em cima, é a senhora Cristiane Secomande Teixeira Rocha. Muito obrigado pela presença, viu, senhora? Sucesso na missão. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra. Eu queria convidar para fazer uso da palavra o meu amigo de quase 40 anos, foi o comandante-geral, é sempre o comandante-geral da Polícia Militar, e hoje fomos vereadores juntos, e hoje, aqui nessa casa, somos deputados estaduais, cumprimos a missão aqui, diariamente, de lutar pelas nossas instituições. Eu convido para fazer uso da palavra o coronel de Polícia Militar, Álvaro Batista Camilo, deputado estadual. Senhoras e senhores, bom dia. Telhada, Coronel Telhada, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns por trazer aí a memória de um herói
brasileiro para esta Casa de Leis, e é um momento de orgulho, não poderia deixar de passar aqui para parabenizar o nosso Exército e para parabenizar essa sua atitude. E na sua pessoa e do nosso comandante-general do Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante do Sudeste, eu queria cumprimentar todos da mesa, todos que estão aqui, e agradecer por esse momento, por a gente estar fazendo referência a um herói brasileiro. Um herói que deve ser sempre lembrado. Fiquei muito feliz de ver a presença das escolas aqui também. Aqui nesta casa nós defendemos a área de segurança, eu e o Coronel Telhada, mas defendemos também os valores, defendemos a ética, a moral, defendemos aqui os bons costumes, defendemos aqui as pessoas de bem, defendemos aqui o bem comum, que o nosso Exército Brasileiro, que as nossas Forças Armadas sempre fazem, mas aqui falando mais do nosso Exército Brasileiro. Então, eu queria parabenizar o nosso Exército Brasileiro na pessoa desse herói, que é o Mário Cosel Filho, pela grandiosidade dessa força, pela camaradagem em relação, inclusive, à Polícia Militar de São Paulo, o companheirismo, né, a parceria que sempre fizemos com a Polícia Militar de São Paulo nos meus anos de comando, e tenho certeza agora, o nosso comandante Alencar pode comprovar isso, de sempre essa parceria. Precisamos fazer isto neste país, precisamos valorizar o cidadão de bem, precisamos fazer como essas duas diretoras de escola estão aqui presentes, nós precisamos levar aos nossos jovens o que está se perdendo, o que a nossa sociedade está carente, né? Está carente hoje em dia, que são os valores, bem representado pelo nosso Exército Brasileiro. Então, mais uma vez, Coronel Telhada, parabéns, passei só para dar realmente um grande abraço ao nosso General Ramos e a todo o Exército Brasileiro e parabenizá-la pela iniciativa de tão importante solenidade. Dizer que essa Casa de Leis está sempre à disposição do nosso Exército Brasileiro, das nossas Forças Armadas e do cidadão de bem, para cultivar os valores, para fazer com que eles, inclusive, transcendam não só essa solenidade, mas essa Casa de Leis e passem a permear as escolas, as comunidades, e nós possamos novamente ter nesse país a qualidade de vida tão almejada. Parabéns ao nosso Exército Brasileiro, parabéns, Coronel Telhada. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Coronel Camilo e a sua presença também, deputado, na nossa solenidade. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o comandante militar do Sudeste, nosso comandante, excelentíssimo senhor general de Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. O senhor quer ir na tribuna, comandante? Na tribuna, por favor. É uma honra para a gente ter o senhor na nossa tribuna aqui. Minhas senhoras, meus senhores, bom dia. Inicialmente, saudar o presidente da mesa, nosso deputado Coronel Telhada, nosso deputado Coronel Camilo, a pessoa do João Diniz, todas as autoridades militares, João Diniz é o João mais antigo, e a todos os presentes. Eu queria inicialmente dizer da satisfação e da gratidão, deputado, porque eu, na minha vida militar, eu tive a aventura de trabalhar 3 anos, quando eu era coronel, no Congresso Nacional como assessor parlamentar. E ali eu aprendi muito, muito se critica a classe política, mas ali eu aprendi porque é importante que na democracia, no regime que tem as suas imperfeições, mas é o melhor regime, excetuando-se os outros, isso dizia Winston Churchill, a gente ter uma casa de leis, como aqui, no nível estadual, a importância para a população de São Paulo, que aqui são debatidas e estudadas as leis. Eu queria destacar esse ponto para botar em realce a importância dessa sessão solene. Compareci a várias sessões solenes no Congresso Nacional em homenagem à nossa Marinha, que está aqui presente, ao Exército, a Caxias, a várias atividades. Então, uma honra
para uma instituição como o Exército Brasileiro, receber essa homenagem na pessoa desse jovem, um jovem recruta. Antes de entrar na parte da homenagem, eu queria agradecer a presença da nossa Marinha de Guerra, nosso almirante Guerreiro, os senhores e todos que aqui estão nos oferecendo o que vocês têm de melhor, que é o tempo da vida. Eu tenho certeza que todos tinham atividades hoje, mas ao ver esse branco, que eu conheço na minha família, eu tenho já falecido um avô, que foi oficial de Marinha, e apesar de ter pressionado muito meu sobrinho, ele hoje é um oficial de Marinha, submarinista. E ele diz: tio, a Marinha tem duas coisas, é alvo e submarino. Eu falei isso para o comandante da Marinha, meu sobrinho está achando que ele vai ser preso. Agradecer a Marinha, a nossa PM, Força Pública de São Paulo, Herói de Tobias. Tive o privilégio e a honra, e digo de público, tenho certeza que está sendo, depois vai ser assistido, de trabalhar com os senhores na Olimpíada e vi o valor da nossa PM de São Paulo, sempre tinha escutado o nível profissional dos oficiais da nossa Academia do Barro Branco, e na Olimpíada, em 2016, por ser o general responsável na área de Deodoro, que alegria e que felicidade real eu tive de ver nossos oficiais e sargentos da PM de São Paulo, lado a lado comigo, trabalhando. Então, é um privilégio. A nossa banda de música, eu pedi ao nosso deputado Telhado que deixasse, só não entendi porque a banda do Exército não tocou junto, né? Mas o músico sabe tocar junto. Mas é uma alegria ver as duas bandas. As duas diretoras de escola também, eu queria agradecer demais vocês terem colocado o nome do nosso Mário Cosel Filho, nosso sargento. A homenagem é interessante a gente explorar esse ponto, porque eu tenho certeza que nossos heróis de Tobias, nossa Força Pública de São Paulo, perde também jovens no combate ao crime. Mas por que é tão impactante estamos aqui hoje prestando essa homenagem? Pela maneira que foi, né, da forma, uma explosão, porque o nosso povo não tem essa cultura, essa violência. Eu conversei muito com o nosso deputado, e as pessoas que eu tenho relação de amizade, já eu posso dizer, o meu amigo Chicão, que está aqui, o seu Jorge está aqui também, todos estão aqui. Nosso povo é um povo que tem a cultura da paz, né? E eu me preocupei, quando foi feita essa homenagem, para destacar, porque eu peço às diretoras que explorem isso, é porque a forma que ocorreu. Em 1968, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu sempre digo e falo para os meus oficiais hoje, eu tenho 2 filhas, eu tenho muitos amigos civis, empresários, debati muito no Congresso. Foi um período triste para todo mundo, não foi um período feliz para o país. Nós não temos que ter orgulho e celebrar nenhum revanchismo, nós militares temos essa cabeça, que nós temos que olhar para frente. Então, hoje, essa homenagem aqui é a um jovem que estava ali, como muitos jovens, né, que estão aqui, ou aqueles jovens que estão ainda na escola, por obrigação de lei, estava prestando serviço militar e veio a falecer num ato de extrema violência, que o principal, que isso não se repita mais no país, né, que nós não tenhamos irmãos lutando contra irmãos, acreditando em ideologias que não são nossas, do nosso povo, e que a história ela tem que ser... Hoje é como eu falo com meus oficiais, nós ainda temos muitas pessoas vivas, né, que viveram esse período. Ainda existe um certo, vamos dizer, um sentimento, às vezes, um pouco, não digo exacerbado, buscando-se a razão. É como se hoje nós estivéssemos discutindo, né, a Revolução Constitucionalista de 32, mas fica mais fácil, né, Chicão? Acho que não tem mais ninguém vivo, então a gente não tem essa paixão como um jogo de futebol. A gente quer ganhar, a gente quer discutir. Isso é que é o importante, que a gente olhe para frente. O nosso Brasil, ele precisa seguir em frente, ele precisa ser um país com mais justiça social. Nós estamos num ano muito difícil, na parte de eleição, né? Eu tenho falado com o meu pessoal, não se fala em política em quartel, aqui é a casa da política, mas eu não vou falar de política, eu sempre me preocupo que a gente procure o melhor. Quem não quer o bem-estar para o seu país? Eu tenho uma neta maravilhosa e 2 netos, apesar de ser muito jovem, viu, Terá?
mas eu tenho, já sou avô. Eu me preocupo que país será o que meu neto, Arthur ou Rafael, vai enfrentar daqui a alguns anos, com mais justiça social. E essa mudança é pelo voto, pessoal. É pelo voto. Eu fui inquirido durante a greve dos caminhoneiros e me perguntaram muito, intervenção militar, aproveito, eu estou aqui. Isso nos ofende. Isso nos ofende. Eu digo não só os oficiais do alto comando, como a todos os oficiais. Nós temos que mudar tudo que a gente quer mudar pela democracia, pelo voto. Nosso povo carece, o nosso comandante fala muito isso, de valores. Talvez o pessoal que clama ou clamou intervenção não é para que volte um regime de exceção, mas sim os nossos valores. Honra, honestidade, que as pessoas se preocupem com o bem-estar do povo, que os estudantes realmente nas escolas aprendam, que não haja esse ódio exacerbado. Então, ao celebrar a memória do nosso jovem Mário Cosel Filho, eu agradeço, deputado, e aproveito, nessas poucas palavras, de destacar o pensamento. Tenho certeza que não só das Forças Armadas, conheço muito o Almirante Leal Ferreira, aproveito também, eu vou comentar com ele hoje, que eu troco o zap, é um amigo que eu ganhei durante a Copa do Mundo. Os marinheiros estão aqui, o Almirante Leal comandava a ESG e disse que ia para casa. Eu fiquei amigo dele, hoje ele é o comandante da Marinha. Eu converso muito com ele, esse é o pensamento da Marinha, da nossa Força Aérea, da nossa Força Pública de São Paulo. Nós temos que mudar o nosso país através de casas como essa, da democracia, do voto, do debate, sem inimigos. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas o mais importante é agradecer. Gratidão à Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, ao nosso deputado Coronel Telhada, por ter tido a sensibilidade de, nessa sessão solene, relembrar um jovem que estava na flor da idade e veio a falecer numa época muito difícil para todos. Nós, lá no Comando Militar do Sudeste, também faremos a nossa homenagem. Será no dia 5 de julho, porque na semana, que é o dia 26, é a reunião do alto comando, eu não estarei presente, eu conversei com os familiares. E 5 de julho é interessante, deputado, ele foi registrado dia 6, mas um segredo, ele nasceu dia 5. Mas eu não botei dia 5 por causa disso, foi uma feliz coincidência. Então, nós teremos uma cerimônia lá, onde falei com o nosso Coronel Salles, nosso comandante da Polícia Militar de São Paulo, já conversei com o Almirante Guerreiro e com o Brigadeiro Cury. Nós vamos estar todos juntos ali no pátio para prestar a devida homenagem a um jovem que materializou naquele momento, né, o sacrifício supremo da vida para que o nosso país tivesse segurança, e é o que nós buscamos hoje. E que nosso Deus abençoe a nossa pátria. Muito obrigado. Muito bom. O comandante falou das duas bandas, né? Comandante, as duas bandas estão aqui porque Que bom. é uma honra ter duas bandas desse nível, da Polícia Militar e do Exército, da nossa Polícia do Exército. A banda da PM tocou o hino nacional e, ao final, a banda do Exército vai tocar a canção do Exército, para que nós fechemos essa solenidade. A banda do Exército está sendo regida pelo capitão Luiz Carlos Franco, é isso? Capitão? Foi promovido? Parabéns. Parabéns pela promoção, você merece. Vai pagar depois. Comandante, antes de nós cantarmos a canção do Exército, para fecharmos essa solenidade, o senhor falou da tropa da Marinha aqui presente, me passaram que o nome do oficial mais antigo aqui é o capitão de corveta Leonardo Rezende, é isso? É o senhor? Muito obrigado pela presença do senhor, da sua tropa, transmito o nosso abraço ao Almirante Guerreiro, muito obrigado pela honra de estar conosco aqui nessa manhã. Quero agradecer não só a tropa da Marinha aqui presente, aos demais senhores e senhoras do nosso Exército Brasileiro, a minha esposa Ivânia, que está aqui presente também, da Polícia Militar. Temos alguém da Força Aérea aqui? Da Força Aérea não, mas os demais amigos e amigas aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aqui a presença do Tenente Derrite, representando o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Derrite, pela presença. Do senhor Maurício Raticheri, representando a nossa Polícia Civil. Flávio Beal, meu amigo também. Flávio, seja bem-vindo.
Coronel Guilharducci, o Coronel Gasparian, que ficou lá em cima escondido. Cadê o Gasparian? Obrigado, ele está com a tropa de choque lá em cima, ficou escondido lá com a tropa de choque. Obrigado, Gasparian. O Sargento Praxedes. O Sargento Praxedes é da nossa PMDFESP, Associação de Policiais Militares Deficientes, sempre trabalhando em prol dos nossos homens e mulheres que tiveram a infelicidade de ficarem com sequelas no combate à criminalidade. O Chiquinho Leite, também meu amigo lá da Zona Oeste, obrigado. Comandante, essa é uma solenidade rápida, é uma solenidade simples, mas de muita honra. Quando nós conversamos, quando eu conversei com a minha equipe e falamos, vamos fazer essa solenidade em memória da morte de Mário Cosel Filho, esse ano se completam 50 anos, onde esse jovem deu sua vida, como foi mostrado no vídeo, como foi lido pelo Coronel José Paulo, um jovem que, se fosse vivo hoje, estaria com 68 anos de idade. Talvez já seria avô, teria uma vida, quem sabe, uma vida plena, e teve a sua vida ceifada aos 18 anos, simplesmente por ser um militar do Exército Brasileiro, por estar cumprindo sua missão, trabalhando na guarda da construção do então Comando Militar do Sudeste. E nós não poderíamos deixar essa data passar em branco aqui nessa casa, porque com a nossa chegada aqui, minha, do Coronel Camilo, de outros deputados, que são não só militares, mas das polícias também, o delegado Olim, o Gil Lancaster, que foi policial, aqui nós fazemos questão de sempre enaltecer os feitos, não só da nossa Polícia Militar, mas das nossas Forças Armadas. Eu queria lembrar a todos que esse ano é um ano político, é um ano difícil para o Brasil, é um ano onde o país passa por uma situação de remodelamento. Então, nós temos que pensar em tudo o que está acontecendo. Nós temos que pensar o que nós queremos para o nosso Brasil. Nós não fizemos uma solenidade para não haver revanchismo, nenhuma crítica, pode notar que não foi feito nada disso. Mas para deixar bem claro a todos que nós não esquecemos a história. Nós sabemos quem são os nossos heróis. Então, nós estamos aqui hoje, nessa data, para homenagear a memória do 3º Sargento Mário Cosel Filho. Eu sempre digo o seguinte, eu entrei na Polícia Militar com 17 anos de idade. Quando o Mário Cosel, eu sou de 61, quando o Mário Cosel morreu, eu tinha 6 anos. Então, eu não lembro disso, porque eu era muito jovem ainda. E quando nós ingressamos na Polícia Militar, eu, o Coronel Zé Paulo e o Camilo, entramos no mesmo dia 29 de janeiro de 1979, nós começamos a tomar mais contato com a história militar e viemos a conhecer a história do nosso capitão Alberto Mendes Júnior, que morreu 2 anos depois do Mário Cosel Filho, e também do próprio Mário Cosel Filho. Uma coisa interessante aconteceu ao longo da nossa vida. Quando eu ingressei na polícia, eu tinha 17 anos. Então, tanto o Mário Cosel como o Alberto Mendes Júnior eram mais velhos do que a gente. A gente os via como mais velhos, era uma situação de um homem mais velho. De repente, o tempo passa e você tem a mesma idade dele. E hoje, a gente já aposentado, uma grande parte que já aposentado no final de carreira, a gente vê o Mário Cosel, o Alberto Mendes Júnior, como se fossem nossos filhos. O Alberto Mendes Júnior morreu com 23 anos, o Mário Cosel com 18. Minha filha mais nova hoje tem 27 anos. Tenho 2 netos também, general. Apesar de ser jovem também, 2 netos também. Não parece. Obrigado. E a gente vê esses 2 heróis, não só do Exército Brasileiro, como da Polícia Militar, 2 heróis da nação, como o Jair Bolsonaro já tem até o projeto para colocar no Panteão dos Heróis, espero que assim seja feito. Nós vemos esses 2 jovens militares como sendo nossos filhos. E sentimos mais ainda a dor da perda desses 2 jovens, da perda dos pais, da família, uma perda irreparável, porque o maior bem que nós temos é a nossa vida. Essa semana eu passei a semana toda hospitalizado. Meu pai está no hospital, vou visitar meu pai, hoje ele está entre a vida e a morte. Então, a gente começa a notar que a vida ela é muito efêmera, ela passa muito rápido. E esse jovem deu o que ele tinha de mais precioso pelo seu país. E, infelizmente, a história faz questão de não lembrar desse jovem e outros heróis, mas nós fazemos essa questão, não só através do nome das 2 escolas aqui representadas pelas suas diretoras, mas através dessa sessão solene que nós estamos aqui realizando hoje. Tenho a certeza que, enquanto eu for deputado nessa casa, o Coronel Camilo também, enquanto nós estivermos aqui, nós sempre lembraremos dessa data, sempre com sessões solenes, que é uma mostra de que nós valorizamos os nossos heróis. Porque, infelizmente, no Brasil, hoje, o herói, por incrível que pareça, é um jogador de futebol. Nós vemos aí ontem um exemplo disso. Eu não vi o jogo, porque eu não tenho muita paciência. Não perdi nada. Mas nós vemos aí esses jovens também sendo ovacionados como os heróis da nação, que ganham milhões e milhões, não sei, vou dizer se merece ou não merece, mas sendo tido como heróis da nação, enquanto que esses homens e mulheres que doaram
a sua vida em prol do povo brasileiro são esquecidos. Nós não esqueceremos os nossos heróis. Nós aqui continuaremos cultuando esses homens e mulheres que fizeram a diferença da história da nação brasileira. Eu conversei com o Coronel Magalhães, ele ficou a semana toda, quase praticamente o mês todo, na tentativa de conseguir algum familiar do Mário Cosel. Acho que ele tem uma irmã que é viva, né Magalhães? Mas talvez até pela idade avançada ela não pôde comparecer. E nós havíamos preparado aqui a entrega da Medalha da Constituição, que é a medalha dessa casa, a medalha da Assembleia Legislativa, que é concedida aos cidadãos civis e militares que se destacam nas atividades, na sua vida, em prol de São Paulo e do Brasil. E nós, general, iríamos fazer entrega dessa medalha a um familiar do Mário Cosel. Mas como não foi possível, o senhor mesmo já falou que no dia 5 de julho haverá solenidade no Comando Militar Sudeste, eu queria pedir a gentileza que o senhor entregasse essa medalha aos familiares ou ao representante da família dele. Eu vou fazer a entrega dessa medalha ao senhor. O senhor, por favor, não nos represente. O senhor é o comandante nosso. O senhor faça mais essa gentileza também de passar às mãos da família, em nome da Assembleia Legislativa, a medalha da Constituição, que é essa medalha aqui, que é uma medalha nossa da Assembleia Legislativa, mais o diploma também, em nome do Mário Cosel, in memoriam, para que seja entregue aos familiares do senhor terceiro sargento Mário Cosel Filho. Então, general, passa as mãos de Vossa Excelência. É o mínimo que nós podemos fazer aqui. A solenidade é uma solenidade rápida, simples, mas revestida de muita honra por lembrarmos o nome de um herói tão jovem para a nossa nação. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos, dos senhores, das senhoras, dos amigos, das amigas, dos familiares aqui. Eu quero agradecer em nome da minha esposa, da Ivânia, a presença aqui, representando a família de todos os demais militares. Desejar aos que estão na batalha esse ano, aí, o general Peternelli, ao Derrite, aos demais que estão entrando nessa luta, nós precisamos mudar esse país. E nós só vamos mudar esse país, como o general falou, nada de intervenção, essas coisas, não somos favoráveis a isso. Só há um jeito de mudar a história da nossa nação, através do voto. E esse voto é a maior arma que nós temos, e nós temos que aprender a usar isso. Vamos conhecer os candidatos, conhecer suas histórias, e colocar lá pessoas que pensem como a gente, pensem como nós. O país precisa de um novo rumo. O nosso novo rumo é o que está escrito na bandeira brasileira: ordem e progresso. É simples assim. E se muitas vezes os nossos heróis foram esquecidos, não foram valorizados, a culpa é nossa, porque nós deixamos que acontecesse isso. Então, vamos retomar o que é nosso. O país chegou onde ele chegou porque o outro lado se fortaleceu, porque eles não esquecem, eles vão em cima de tudo, são marcação presente, e é isso que nós temos que fazer. E para isso eu conto com todos os senhores e senhoras nessa luta, nessa batalha, para que nós façamos do Brasil um país maravilhoso. Ele já o é, mas melhor ainda, um país mais lindo, mais honesto, mais desenvolvido, com mais ordem e progresso para os nossos filhos e para os nossos netos. E para isso nós temos que estar juntos nessa batalha, e eu conto com todos aqui, sem exceção. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do senhor general Ramos, comandante militar do Sudeste, dos demais generais aqui presentes, também do coronel Camilo, nosso deputado estadual, do coronel Alencar, representando a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a todos os senhores e senhoras presentes. E para encerrar, eu vou convidar nesse momento para que todos, em posição de respeito, acompanhando a banda da Polícia do Exército, cantemos. Eu acho que todos sabem, até os civis têm mais idade, que aprenderam a cantar na escola. Se a banda da PM souber, pode tocar. Então, como o comandante convida a banda da PM a tocar junto, então, junto com a banda... Ah, sabe. Se não soou, sabe. Entoarmos junto com as duas bandas, então, a convite do general... Sim, senhor. A convite do general Ramos, a canção do Exército. Nós somos a pátria, guarda fiel.
Só para antes do encerramento, eu quero dar ciência a todos que no dia 20 de dezembro de 2017, ano passado, foi aprovado por 5 votos a 3. O senhor não sabe a luta que é a Comissão de Direitos Humanos aqui. Um requerimento, número 26/2007, na Comissão de Direitos Humanos, reconhecendo uma moção à memória de Mário Cosel Filho. Por incrível que pareça, ainda tiveram 3 deputados que votaram contra. Eu não preciso dizer quem são, né? Acho que todo mundo sabe. Mas a maioria aqui venceu e mais uma homenagem foi feita ao nosso herói Mário Cosel Filho, quando eu ainda pertencia à Comissão de Direitos Humanos, reconhecendo essa moção à memória do 3º sargento Mário Cosel Filho. Obrigado. Esgotado o objeto da presente sessão, essa presidência agradece a todas as autoridades pela presença, pela participação, agradece a todos os senhores e senhoras, ao Exército Brasileiro, à Marinha do Brasil, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, aos senhores alunos e diretores das escolas aqui presentes, agradece a minha equipe, a minha assessoria, a equipe de som, aos funcionários da TV Alesp aqui presente, ao cerimonial da casa também que participou conosco aqui, a Secretaria-Geral Parlamentar, a imprensa da casa e as assessorias policial militar e da Polícia Civil aqui da Assembleia Legislativa, bem como a todos que, de uma maneira direta ou indireta, participaram para que essa sessão solene fosse realizada. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras e, com a permissão do nosso general Ramos, declaro encerrado o presente trabalho. Muito obrigado a todos.